boa tarde a todos os que acompanham o programa O Desvelar de Deus. Através deste canal, um canal abençoado, inspirado, ungido pelo Espírito Santo. Que o amor de Deus é a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja com todos nós. Que Deus abençoe grandemente, ricamente, abundantemente cada pessoa que porventura esteja nos acompanhando e as pessoas que acessarão posteriormente. Que todos sejamos abençoados pela graça de Deus. Meus amados, meu cordial Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fechemos nossos olhos e falemos com o autor e consumador da nossa fé. Precioso Senhor Jesus, mais uma vez aqui, neste lugar, nesta posição, para transmitir a palavra da verdade, o Evangelho da salvação. Senhor, derrama sobre mim e sobre todos os que acompanham e ainda acessarão posteriormente, derrama sobre todos nós a unção divina, o amor divino, e vivifica a Tua palavra em nosso coração, abençoando-nos grandissimamente. No nome santo de Jesus Cristo, toda honra, toda glória, todos os louvores desta programação, desta mensagem, pertencem e pertencerão sempre ao Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Envia o Espírito Santo para vivificar a Tua palavra em nosso coração. Te suplicamos humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus amados irmãos e amigos, nós temos aqui o versículo 21 do capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. Quem entra no reino dos céus? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus queridos ouvintes, aqui no versículo 21 até o versículo 23, são apenas 4 versículos, onde tem uma grande mensagem, um grande ensinamento para se refletir, para se meditar. Quem entra no reino dos céus? Você quer ou não quer entrar no reino dos céus? Você crê ou não crê no reino dos céus? Falaremos um pouco, daqui a pouco, agora nós temos aí o irmão Reinaldo, ele estará cantando o hino Cristo meu Mestre. E Deus vos abençoe com este louvor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Cristo meu Mestre, meu amigo sem igual, tu dá descanso, salvação real. Quando sou provado e já vou
desfalecer. Ó meu Cristo amado, vem me socorrer. Perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti. Perto, muito perto, vem Senhor a mim. Só tu me amparas quando perseguido sou. Em ti, ó Cristo, socorrer me vou. Só em ti eu posso resistir à tentação, pois em ti obtenho força, paz, perdão. Perto, muito perto, eu chegar-me vou a ti. Perto, muito perto, vem Senhor a mim. Amados irmãos e amigos, então nós temos aqui o texto de São Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Quem entra no reino dos céus? Você crê que você pode entrar no reino dos céus? Ou seja, você crê na sua salvação? Você crê na sua redenção? Mas observa este ensinamento do próprio Senhor Jesus Cristo. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então quem é que vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Veja o que Jesus Cristo disse no verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Profetizar é o mesmo que pregar. E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então naquele dia, muitos me dirão naquele dia. Esse dia ainda está por vir. É o dia do juízo, o dia do julgamento. Nós temos aí o julgamento final, que é o julgamento do trono branco. É um trono branco que vai ser
Vamos analisar, vamos refletir o juízo final. É o capítulo 20, versículo 11 do livro do Apocalipse. João, na visão do Apocalipse, disse: e vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Isto aqui, João está narrando a visão que ele teve na ilha chamada Patmos. Repetindo o verso 11, estou lendo no capítulo 20, Apocalipse. E vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Observa que está no plural. Diante do trono estavam os mortos, grandes e pequenos, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, este é singular, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Você observou de onde vai vir os mortos? E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É bom você meditar, tomar conhecimento do juízo final. Quem sabe você, tendo consciência do juízo final, esse juízo final aqui, é este dia que Jesus referiu: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia? O dia do juízo final, conforme Apocalipse 20, versículo 11. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Repetindo, profetizar é o mesmo que pregar. E em teu nome não expulsamos demônios? Fizeram tudo isso. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? São Mateus 24, 24. Surgirão muitos falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E aqui, naquele dia, vai estar então muitos dizendo assim: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, isso vai acontecer naquele dia do juízo final. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, eu quero repassar para vocês o capítulo 10, da primeira carta aos Coríntios. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Referindo-se a Israel. Verso 3:
e todos comeram de um mesmo manjar, repito, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Agora eu vou para a primeira carta de Paulo aos Coríntios também, capítulo 13, a suprema excelência do amor. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Então, a língua dos anjos são línguas estranhas, mas tem a língua dos anjos, dos homens, que são os idiomas. Por exemplo, português, a língua americana, a língua inglesa, suíça, sueca, a língua alemã, enfim. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então, sem amor, nada resolve. Verso 2: e ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, repetindo, ainda que tivesse o dom de profecia, algo bom, não é? Conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, bom, não é? E ainda que tivesse toda a fé, podia ter fé desse jeito. De que jeito? De que maneira, ou de maneira tal, que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Então está aí lançado o pano de fundo para você analisar. E vamos analisar juntos aqui. Nós temos aí a mensagem Coríntios, livro da correção. Foi pregada por William Marion Branham no dia 14 de abril de 1957, em Jeffersonville, Indiana, EUA, Estados Unidos da América do Norte. Então, na página 7, nós vamos aqui observar, a partir desta página, veja, Paulo dizendo: não quero que ignoreis. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Verso 5: mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Muito bem, Jesus disse também, lá onde lemos São Mateus capítulo 7, versículo 21, nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Não é o que você diz. Você poderia pregar o Evangelho e ainda se perder, certamente. Você viu aí? Isto é Bíblia, São Mateus 7, 21 em diante. Você poderia pregar o Evangelho e ainda se perder, certamente. Isto não é apenas coisas para criancinhas, isto é absolutamente, é profundo. E o cristianismo não é para ser como santos, como, bem, eu irei à igreja e eu sei que é o meu dever ir, preste atenção nisso.
Eu irei à igreja e sei que é o meu dever ir. Isto não é cristianismo. Isto não é cristianismo, você dizer, eu irei à igreja e eu sei que é o meu dever ir à igreja. Isto não é cristianismo, irmão. É algo que Deus tem feito. Deus te escolheu em Cristo e te apresentou como uma dádiva de amor a Cristo. E é a chamada de Deus, eleição. E se temos a oportunidade de nos tornar esse tipo de pessoa e rejeitarmos as velhas coisinhas do mundo por isso, agora ouçam enquanto seguimos em frente. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Você ouviu isto? O terceiro versículo, 1 Coríntios capítulo 10. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. Do que está falando? Comer do manjar espiritual? Está falando dos rituais da igreja, lá no Antigo Testamento. As pessoas vêm à igreja e dizem que se arrependeram e são batizadas em Cristo, tomando o nome do Senhor Jesus. E eles fizeram isto no deserto também. Paulo disse, isso é o que os coríntios tinham feito. Eles vieram e foram batizados em Cristo, tomaram Cristo exatamente, profissionalmente, o tomaram, o aceitaram intelectualmente. Mas, irmão, isto é muito mais do que intelecto. O cristianismo, a vida cristã, é muito mais do que o intelecto. Mas o que é intelecto, pastor? Intelecto? Você não sabe ainda? Então, guarde no seu coração. Intelecto é a sua mente. Por isso fala crente intelectual. É só na cabeça. Tem fé só na cabeça ou na sua mente. No coração ainda não desceu nada. Então, intelecto é a mente. Intelectual é mental. Tem muitos, a maior parte dos crentes hoje, a maior parte dos cristãos hoje são intelectuais, ou seja, eles creem somente na cabeça, no coração não tem nada, a vida não foi mudada, não foi transformada. Veja, isto é muito mais do que intelecto, isto vai além disso, isso vai ao nascimento genuíno. Não apenas uma concepção mental ou um trabalho emotivo. Então isto deve ficar como um tema, um nascimento genuíno. Não é nada intelectual. Deus não considera o que você crê na sua cabeça. Ele nunca disse, dá-me, filho meu, a tua cabeça. Através de Salomão, ele disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Deus optou pelo teu coração. Deus requer o teu coração e não a tua cabeça, o teu intelecto. Porque pela cabeça, no intelecto, na tua mente, você fica questionando, você questiona tudo. Você tem dificuldades em crer na Bíblia Sagrada. Você vai ler a Bíblia Sagrada, você encontra alguns pontos que você fica sem saber e você passa a duvidar, passa a arrazoar, você fica com seus achismos. Então Deus não trabalha na sua mente. Deus já disse, dá-me, filho meu, o teu coração. Portanto, você deve dispensar o que vem na sua cabeça, se não é de acordo com a palavra de Deus, os arrazoamentos, as questões, questionamento, você tem que dispensar da sua cabeça. Você tem que deixar o Evangelho, Cristo, trabalhar no seu coração. Porque isto, o cristianismo, é muito mais do que intelecto. É muito mais do que uma fé mental. Isto vai além disso. Isto vai além disso. Isso vai ao nascimento genuíno. Então, fica este tema,
um nascimento genuíno. Não apenas uma concepção mental ou um trabalho emotivo. Repito, não apenas uma concepção mental ou um trabalho emotivo, mas um nascimento. E tem que ser um nascimento genuíno, uma experiência. Então, você fica sabendo que o novo nascimento, o nascimento genuíno, é também uma experiência genuína, algo que vai profundamente no coração e muda o ser interior. Em outras palavras, aquilo te faz fazer coisas que você não teria feito, te faz amar aqueles que são desagradáveis, te faz agir diretamente ou te faz agir diferente do que você alguma vez pensou que agiria. E quando as circunstâncias chegam, é a sua âncora. Você tem a âncora, você não tem que se perguntar: eu conseguirei? Quando as circunstâncias chegam, quando você é desafiado, quando você é afrontado, quando as lutas vêm, quando os problemas vêm, então você tem uma âncora. Qual é? O novo nascimento, um nascimento genuíno, uma experiência genuína com Cristo. É a sua âncora. Quando as circunstâncias chegam, é a sua âncora. Você não tem que se perguntar: eu conseguirei? Não, não é se eu conseguirei, isso já foi feito por mim, aleluia, Cristo em mim, Ele mesmo fez isso, e eu confio somente em sua âncora. Que coisa maravilhosa. Mas infelizmente, a maior parte dos religiosos tem uma âncora diferente da âncora de Cristo. A âncora que Cristo te dá é o amor genuíno. Isto vem através do novo nascimento, de uma genuína experiência com Cristo, de um encontro pessoal com Cristo. Esta é a âncora que te fará mais do que vencedor. Mas os religiosos, de um modo geral, de todas as alas religiosas, eles têm suas âncoras diferentes, têm seus pontos de apoio diferentes. Por exemplo, tem religiosos que apoiam-se na sua denominação. Eu sou da igreja tal e confia naquela denominação. Outros confiam em um homem que auto se intitula apóstolo. E outros confiam em alguém que diz que é um profeta levantado por Deus, quando prega uma doutrina diferente da palavra de Deus, e diz que é profeta de Deus, diz que é apóstolo de Deus, diz que é chamado por Deus. Olha, fica bem claro, todo homem que é chamado por Deus para pregar o evangelho, que significa boas novas, ele fala onde Deus falou e fica calado onde Deus ficou calado. Então, isto implica a doutrina real da Bíblia Sagrada, a doutrina real de Cristo. Falar onde Deus fala, calar-se onde Deus se cala. Agora veja, preste atenção. Quando as circunstâncias chegam, é a sua âncora. Você não tem que se perguntar: eu conseguirei? Mas qual é a âncora? O amor de Deus, o novo nascimento, um nascimento genuíno, uma experiência genuína. Aí quando vem as circunstâncias, você não tem que perguntar: eu conseguirei? Não é se eu conseguirei, isso foi feito por mim, alguém fez isso por mim, alguém abriu um caminho para mim, Cristo em mim, Ele mesmo fez isto, e eu confio somente em sua âncora. Que coisa maravilhosa! E a âncora do verdadeiro cristão é a palavra de Deus, em nossos dias a mensagem revelada, que é a Bíblia Sagrada, os mistérios da Bíblia revelados através de um dom profético. Observe, todos eles tomaram a comunhão lá no deserto, todos eles tomaram a comunhão, aquela vida que estava nós sabemos que foi um processo natural, porque aquilo era como uma pequena geada que caía do céu, como pequenas bolachas com mel, vem?
a bolacha era pequena como um biscoito ou um bolinho e tinha mel por cima. E todos eles foram participantes daquilo. Aí você pergunta, pastor, mas tinha mel mesmo naquele maná? A Bíblia diz que tinha sabor de mel. Se você ler lá quando o maná estava caído no deserto, leia o livro do Êxodo, você vai ver ali a trajetória de Israel no deserto, e ele escolhia o maná todas as manhãs. Pegava aquele maná que descia em forma de semente de coentro, pegava uma porção, cada um pegava uma porção para cada pessoa, e amassava aquilo e fazia bolos. E a Bíblia diz que tinha realmente sabor de mel, gosto de mel. Você observou? Tudo tem fundamento. Veja, então todos eles comeram daquele maná. Cada um passou através do Mar Vermelho. Todos eles foram participantes daquilo. Cada um deles passou através do Mar Vermelho, foi batizado através da nuvem, através de Moisés, seguindo as instruções do servo de Deus. Sim, todos eles foram batizados. Então, cada um passou através do Mar Vermelho, foi batizado através da nuvem e através de Moisés, seguindo as instruções do servo de Deus, Moisés. Todos eles foram batizados nele. Todos eles foram seguidores como somos hoje, dirigidos pelo Espírito Santo. Eu não vou seguir homem nenhum. Eu não vou seguir homem. Como não? Você tem que seguir um homem, sim. O povo de Israel, para ser liberto, tiveram que seguir Moisés. Eles tiveram que seguir Moisés, as instruções de Moisés. Aqueles que foram salvos nos dias de Noé tiveram que crer em Noé. E assim por diante. Todo tempo tem que seguir um homem. Mas a Bíblia diz assim: maldito do homem que confia no homem. Sim, está escrito, eu também creio desta forma. Maldito do homem que crê no homem, que acredita no homem, mas num homem que não tem Cristo, num homem que não tem um genuíno nascimento, num homem que não tem a verdadeira experiência com Cristo, um homem que não tem um encontro pessoal com Cristo. Por quê? Qualquer homem, qualquer mulher, qualquer moço, qualquer moça que porventura tenha um encontro pessoal com Cristo e recebe um novo nascimento, o batismo do Espírito Santo, aquela pessoa é confiável, sim, porque é dirigido, é controlado, é conduzido pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus no coração daquele homem, é Deus no coração daquela mulher, é Deus no coração daquele rapaz, é Deus no coração daquela moça. Maldito do homem que confia no homem, se o homem não é um cristão genuíno. Mas você precisa acreditar num homem que já passou pelo novo nascimento, pelo batismo do Espírito Santo. Vê? Então, o povo de Israel, seguindo as instruções do servo de Deus, todos eles foram batizados nele. Todos eles foram seguidores como somos hoje, dirigidos pelo Espírito Santo, o grande instrutor da igreja cristã. Somos guiados através do batismo na água. E ele disse: todos eles provaram do mesmo manjar espiritual. O que isto fez? Aquele maná caiu. Preste atenção nisso, é importante. Aquele maná caiu para Coré, e Coré foi um reprovado. O maná caiu para Coré, caiu para o seu grupo, do mesmo modo como ele caiu para Moisés, do mesmo modo como ele caiu para Caleb e Josué. Nós temos ali 3 indivíduos que se levantaram contra Deus e contra Moisés: Datã, Coré e Abirão. Mas eles também comiam do mesmo maná, participavam dos mesmos milagres. O mesmo maná que caía para Moisés, Caleb e Josué, também Coré, Datã, Coré e Abirão, e o grupo deles também comeram. Todos eles se misturaram, todos participantes do batismo, todos participantes como membros, todos participantes da confissão, e agora todos participantes da comunhão. Eu quero chamar a tua atenção para isto. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque você pode
chamar Jesus de Senhor na sua cabeça. Você pode fazer parte da congregação e participar de todos os rituais da igreja, cantar, tocar, orar, ouvir a pregação da palavra, mas se você não obtiver o novo nascimento, batismo com o Espírito Santo, é como um metal que soa, como um sino que tine, ou seja, nada está resolvido para você. Nada disto me aproveitaria. Você poderia fazer tudo na igreja: cantar, orar, falar em línguas estranhas, profetizar, interpretar línguas, enfim. Mas se não tiver o amor, que é Cristo no seu coração, nada disto vai ser de proveito para você. Assim expressou Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios: nada disso me aproveitaria. Ele poderia ter o dom de profecias, ele poderia ter fé para transportar montanhas, ele poderia distribuir a sua fortuna para os pobres, ele poderia dar o seu corpo para ser queimado, ele poderia ter de tudo aquilo, mas se não tivesse o amor, que é um nascimento genuíno, é uma experiência genuína com Deus, nada disso aproveitaria. E hoje a mesma coisa, se não for o amor de Deus infundido em teu coração. Se você é um crente intelectual, só na cabeça, um crente só na mente, seu coração está vazio, você não tem a sua natureza mudada, aquela velha natureza sua não morreu ainda, você não obteve ainda um novo nascimento, então tudo que você fizer, mesmo no meio dos cristãos, você pode participar de tudo, não vai resolver nada. Agora você viu Datã, Coré e Abirão e o grupo de Coré comendo também o maná espiritual no deserto, bebendo daquela pedra espiritual que era Cristo. Eles participavam de todos os movimentos, vê? E agora todos participantes da comunhão. Você compreendeu isso? Veja esta solene advertência. E vocês, gente do tabernáculo, permitam que isto cresça profundamente. Repito, vocês, gente do tabernáculo, permitam que isto desça profundamente. Está vendo? Tem que descer. Para descer, tem que descer aonde? É da cabeça para o coração. O coração fica no nível mais baixo do corpo, a cabeça é o topo. Então deixa isto descer, deixa a palavra de Deus que entrou na sua cabeça, deixa a fé que uma vez foi dada aos santos, se entrou na sua cabeça, deixa isto descer até o seu coração, deixa a Bíblia descer para o seu coração, deixa a doutrina de Cristo descer no seu coração, deixa a revelação descer no seu coração. Se ficar só na tua cabeça, se a mensagem do profeta desta era ficar somente na tua cabeça, pairar somente na tua cabeça, não vai resolver nada. É o metal que soa, é o sino que tine, não vai resolver nada. Você tem que ser um cristão de coração, você tem que ter a Bíblia Sagrada no seu coração, você tem que ter a mensagem revelada no teu coração. Ou será como metal que soa, ou como o sino que tine. Nada disto você vai aproveitar. Você compreendeu isto? Veja esta solene advertência. E vocês, gente do tabernáculo, vocês, gente da mensagem, permitam que isto desça profundamente. Recorde, é o seu destino eterno que está pairando bem aí. Não passe por isto como uma pequena agitação ou algo. Isto é algo que diz respeito a cada um. Isto é algo que significa se viveremos futuramente ou não. Esse viver futuramente está falando da eternidade, viver com Cristo. Você que realmente crê no Evangelho, você precisa saber, isto é algo que significa se viveremos futuramente ou não. Iremos para a eternidade com Cristo ou iremos para o lago de fogo? Sabemos que só tem dois destinos: ou você vai
para a eternidade com Cristo, ou o que vai acontecer? Você vai para a eternidade com Cristo se for um cristão genuíno, se você alcançar o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, aí você vai para a eternidade com Cristo. O que significa a eternidade? É uma vida interminável, é uma vida sem fim, uma vida de gozo, de paz, de alegria, uma vida como era a vida de Adão e Eva lá no Jardim do Éden: gozo, paz, alegria, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira segurança. É para este lugar que você vai para o Jardim do Éden outra vez. O Jardim do Éden foi restaurado para os cristãos, para aqueles que nascerem de novo. Então, isto é algo que significa se viveremos futuramente ou não. Iremos para o reino eternal com Cristo, ou seremos julgados e condenados à morte? Seremos lançados no lago de fogo. O que é que você quer? Eles foram todos batizados em Moisés. Eles, o povo de Israel, no Antigo Testamento, eles foram todos batizados em Moisés através do Mar Vermelho. Todos eles seguiram aquele mesmo ser espírito, a nuvem e a coluna de fogo. Todos eles foram guiados pelo mesmo anjo. Todos eles saíram através do mesmo pastor. Todos eles foram batizados no mar. Todos eles comeram daquele maná espiritual. E aquele maná era Cristo, sim, Cristo descendo. O maná descia cada noite do céu. O maná descia cada noite do céu. Perecia aqui para sustentar o povo em sua jornada. O plano de Deus era este: enviava todas as manhãs, durante a madrugada, no frescor da noite. Então Deus enviava um maná que pousava na grama, pousava na relva. Então o povo de Israel, o trabalho deles era somente sair e colher o maná que estava na relva e amassar, fazer bolos para comer. Então eles tinham tudo isto, Deus proveu para eles tudo isto. Cristo era aquele maná, Cristo descendo. O maná descia cada noite do céu e perecia aqui para sustentar o povo em sua jornada. Por que perecia? Porque quando o sol esquentasse, quando o sol começava a aquecer, esquentar, então aquele maná derretia. Então eles tinham que sair para colher o maná de manhã também, no frescor do dia, está correto? Aí depois derretia. E Cristo desceu no céu e deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça. É a mesma coisa. Aquele maná que Deus enviava todas as noites para o povo de Israel no deserto era Cristo. E o que foi que Jesus disse ali no Evangelho de São João? Você lê a partir do capítulo 6 ali, capítulo 8 de São João, você vê Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem come deste pão nunca mais terá fome. E ele é a água da vida também. Quem beber daquela água que ele der, nunca mais vai ter sede. Você sabe, isto fala em termos espirituais. Quem come do pão da vida, quem bebe da água da vida, vai estar saciado espiritualmente. Gozo, paz, alegria, felicidade. E é a paz verdadeira, é o gozo verdadeiro, é a alegria verdadeira, é a felicidade verdadeira. É quando você come deste pão que desceu dos céus, quando você bebe daquela água da vida, aquela água que Jesus Cristo ofereceu para a mulher samaritana. Você entende isto? Então, o maná era enviado por Deus todas as noites, na madrugada, nas caladas das madrugadas, no frescor da madrugada, e tinha que ser colhido antes do sol aquecer. E Cristo desceu do céu e deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo desceu e se tornou o nosso maná. Mas como que eu vou comer então este maná? É comendo a Bíblia Sagrada,
é comendo a mensagem do dia. Mas como assim? Devorar? Mastigar? Sim, espiritualmente falando, sim. Comer cada versículo desta Bíblia, comer cada parágrafo da mensagem profética, comer. Só que assim, quanto mais você come, mais você tem para comer. É igual a multiplicação dos pães e dos peixes assados. Então Jesus Cristo deu graças ao Pai Divino e partiu o pão, ia partindo, o pão crescia de novo, partiu o peixe e o peixe aumentava, partia e o pão ia se multiplicando, os peixes assados iam se multiplicando. Com 5 pães e 2 peixinhos foi alimentada uma multidão de homens de quase 5.000, sem falar das mulheres e das crianças. Se fizer uma somatória, quase 5.000 homens, e as mulheres e as crianças, então vai dar aí o dobro ou talvez um pouco mais de pessoas que comeram do pão multiplicado, dos peixes multiplicados. Se foi quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então vamos pensar em 10.000 ou mais pessoas alimentadas com 5 pães assados e 2 peixes assados. Agora você pode então comer. Veja, e além disso, Jesus Cristo alimentou aquela multidão e ainda levantou 12 cestos de pedaço. Com Deus não tem misérias, com Cristo não tem miséria. Você pode pedir as bênçãos abundantes. Cristo desceu do céu e deu a sua vida, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo desceu e se tornou o nosso maná. Ele é também a água da vida que sacia a nossa sede. Eles comeram das mesmas bênçãos espirituais. Referindo-se a Israel novamente, eles comeram das mesmas bênçãos espirituais. Portanto, o Espírito Santo pode cair entre o povo, tanto cristãos e os que estão mornos e meio crentes, e crentes fronteiriços. Então, irmãos, é a mesma chuva que desce sobre justos e injustos, é o mesmo sol que se levanta sobre maus e bons. O Espírito Santo pode cair entre o povo, tanto cristãos e os que estão mornos e meio crentes e crentes fronteiriços, todos eles comerão do mesmo. Mas isto ainda não significa que você é salvo, não significa que você vai para a eternidade com Cristo. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem que vai entrar então, pastor? Quem vai entrar então, Jesus? Mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Meu irmão amado, minha irmã amada, meus amigos, meus telespectadores, ouvintes assíduos desta programação, coma da palavra de Deus. Você pode comer todo dia, comer. É uma palavra vitamínica, com todos os complexos de vitamina B12, enfim, a vitamina, todas as vitaminas que você precisa para o seu espírito, para a sua vida espiritual, para a sua alma. Cristo então se tornou o nosso maná. Eles comeram das mesmas bênçãos espirituais. Portanto, o Espírito Santo pode cair entre o povo, tanto os cristãos, os que são mornos e meio crentes e crentes fronteiriços, todos eles comerão do mesmo. Mas isto ainda não significa isso. Oh, como eu gostaria de ter palavras para que eu pudesse cravar isto e apertar firmemente no coração de cada pessoa aqui, para ver que coisa profunda é isto. Isto não é algo para se brincar, não é apenas ir à igreja, não. Veja, ouçam, agora ouçam, todos comeram do mesmo manjar espiritual. Pense nisto, manjar espiritual. Oh, você diz, eu sei que estou salvo, aleluia, eu gritei no Espírito, eu sinto isto. Aquilo não tem nada a ver com isto, tem nada a ver com salvação. Gritar no Espírito não tem nada a ver com a salvação. Vê você como baseamos nosso destino eterno sobre uma sensação? Veja a âncora destas pessoas. Pode você ver neste dia em que estamos vivendo agora, como as pessoas estão baseando seu destino sobre uma pequena sensação?
Dizem, eu sei que recebi isto, porque eu senti o poder passar por mim, eu fiz isto. Isso tudo pode ser exatamente a verdade e você continuar perdido. Aí você vai para 1 Coríntios capítulo 13, você vai ver que realmente você pode ter todas as manifestações, mas se não tiver o amor, nada disto vai ser de proveito para você. Veja Paulo dizendo aqui a suprema excelência do amor. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, ele disse: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, você pode conhecer toda a Bíblia Sagrada, você pode conhecer cada sermão que o irmão William Marion Branham pregou. Paulo disse: ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Meu amado irmão, minha amada irmã, meus amigos, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo e aquela paz que excede todo entendimento seja com todos vós, hoje e sempre. Nós estaremos aí nas próximas programações, nós estaremos aí para dar continuidade nestes assuntos tão abençoados. Nós temos a irmã Eluzai, ela escreveu: Deus continue abençoando grandemente. É a única que notificou que está assistindo, não é? Agora, na verdade, eu disse que nós iríamos fazer gravações para passar às 21 horas. Será passado esta mensagem às 21 horas, sim, mas mesmo assim, todos os dias de canal, nós vamos falar aqui, no caso, pregações aqui para o canal. A partir do meio-dia vai ser pregado ao vivo, não é apenas uma gravação, vai ser uma gravação para as 21 horas, mas ainda assim estará sendo sempre ao vivo, para que todos aqueles que descobrir, você que já sabe, você que já descobriu que está sendo ao vivo, passa para o seu irmão, passa para a sua irmã, passa e você vai. Nós vamos obter aqui uma grande audiência, pregando aqui a partir do meio-dia, todas as segundas e terças-feiras, também as quinta-feiras. Nós temos aí programa ao vivo aí, o culto ao vivo todas as quartas-feiras, às 19h30, mas a programação começa às 18h30, mas o culto começa às 19h30, todas as quartas e sextas-feiras no mesmo horário. Aos domingos, nós temos aí o culto às 18h30, mas já começa às 18 horas. Meus amados, vamos propagar este canal, vamos propagar esta programação, porque aqui tem realmente conteúdo. Eu espero que você entenda isto. Deus vai te abençoar muito. Faça o seu evangelismo, faça o seu evangelismo pessoal, através da internet ou através do seu WhatsApp. No nome do Senhor Jesus Cristo. Então Deus vos abençoe e até as próximas programações, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Amém.